Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma Biblioteca do Consta, um oferecimento da LVM Editora e do Clube Ludovico. Nosso encontro todo domingo aqui para falar de literatura, de livros. E hoje nós vamos trazer dois livros muito instigantes. Deixa primeiro dar as boas-vindas ao Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo certo, Consta? Como é que você está? Tudo ótimo. Feliz Ano Novo para todos. Nossa primeira live aí de 2024, né? E, cara, sem mais delongas, vamos trazer o primeiro livro. Eu não sei se eu mostro primeiro o que eu tenho em mão. Vamos mostrar primeiro o que eu tenho aqui em mão. Isso. Heretics Manifesto, do Brandon O'Neill, que é um livro de um britânico que toca nos pontos mais cabeludos possíveis, sempre em defesa da liberdade de expressão, com princípios claros e também resgatando do passado discussões similares que aconteceram. Né? Eu quero mostrar a capa da versão brasileira, da edição brasileira. Tá todo mundo de parabéns aí, os envolvidos, porque ficou bem mais legal. Olha isso, olha isso. Ficou muito bom, né? Manifesto Herege, aquilo que não pode ser dito, Brandon O'Neill. Vamos lá, Pedro, sua visão do livro. Cara, assim, quando eu me deparei com esse livro, e antes de apresentar para a editora, eu não conhecia o autor, não conhecia nada do autor da Spike, que é a empresa qual ele encabeça, né? Inclusive, a Spike tem parceria com a Revista Oeste, tá? Deixar aí claro isso, porque a Revista Oeste também apoiou muito a publicação desse livro. Pois bem, e quando eu comprei esse livro lá no meados do ano passado, eu falei assim, como eu estava com pouco tempo para ler o livro, eu falei assim, eu vou ler só o capítulo 1, e se eu gostar, eu sigo adiante. Se eu não gostar, eu paro por ali, né, e vamos ver os outros livros. Só que para mim, cara, depois que eu terminei de ler o livro, o capítulo 1 é o melhor capítulo que eu já li sobre essa temática até o momento, cara. Assim, é difícil falar que é o melhor capítulo, porque eu leio muita coisa e muita coisa boa, mas assim, poucos textos colocam o dedo na ferida de forma tão eficiente do progressismo como o capítulo 1. E como você lê o capítulo aqui para a editora também, né? Porque eu lembro das discussões internas e a gente sabia que era um vespeiro, né? É um vespeiro. Sim. Olha essa frase em inglês aqui. If anyone tries to tell you the culture war is a myth, show them her penis. Quer dizer, logo de cara, né? Se alguém tentar te negar a existência da guerra cultural, mostre a essa pessoa o pênis dela, né? Que não existe. Exato. Então é demais, ele vai direto ao ponto. Assim, o capítulo 1, eu mandei para um amigo meu progressista esse livro de presente, né? E eu falei assim, cara, você não precisa ler o livro, eu só quero que você leia o capítulo 1. Leia o capítulo 1. E porque assim, se eu fosse um progressista e lesse o capítulo 1 desse livro, que só para vocês terem ideia qual é o nome do capítulo, deixa eu pegar para vocês, o pênis dela, tá? É o nome do capítulo 1. Se você ler esse primeiro capítulo e você é um progressista, se você não entra em crise com a sua crença ideológica, provavelmente você já defecou o seu cérebro. Sério, você já jogou seu cérebro na lata de lixo, você não se importa mais com lógica, com razoabilidade, com o mínimo de senso de realidade, sabe? Então, assim, esse livro é o ariete na porta do progressismo no Brasil. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que esse livro vai vingar muito com as pessoas que têm coragem, sério. É mais do que defender, sabe, Consta, a liberdade de expressão, esse livro, conversando com a Chiara, eu falava, esse livro defende a sensatez, sabe? É um passo atrás da liberdade de expressão, porque só tem liberdade de expressão quem tem sensatez para usá-la, para praticá-la. Então, esse livro, ele força a balança, a seta da razoabilidade de volta para o centro, sabe? Traz as pessoas dessa loucura, dessa histeria ideológica e coloca ela sentada de novo na cadeira e fala assim, ó, vamos olhar essa realidade de maneira sincera. Assim, eu posso falar para você que foi uma luta publicar esse livro, você acompanhou as discussões dentro da editora, porque tem partes ácidas aqui mesmo, partes que pode trazer um mal-estar, principalmente para quem defende esses princípios. Mas é aquela pílula azeda, é aquele remédio que no começo causa tontura, mas para depois curar, sabe? Então, é assim que eu avaliei esse livro.
com certeza foi um dos melhores livros que eu li nesses últimos tempos, que trazem realmente nós de volta ao eixo político. Eu considero, assim, o presente ideal que qualquer pessoa pode dar para alguém hoje em dia, sabe? Principalmente se você é conservador, você quer dar um presente para alguém, dê esse livro. Com toda certeza você vai acertar em cheio. É o que a pessoa precisa ler nesse momento. Não, ele vai instigar profundas reflexões, vai mexer, vai chacoalhar. Eu acho assim, eu lembro talvez de tantos livros que eu li, né? Mas eu lembro que talvez assim a experiência de ler foi tão reveladora, apesar de eu já concordar com a imensa maioria aqui das coisas que o autor traz, como talvez Defending the Undefendable, defendendo o indefensável, né? Que é um livro bem instigante. Agora, tem um capítulo que eu não vou poder fugir desse debate com você. Em inglês é Rise of the Pigs, né? E é o seguinte, cara, que ele dá uma descascada no elitismo do Edmund Burke. O Edmund Burke tinha muito medo de demagogia na democracia, olhou a Revolução Francesa com desprezo, e eu acho que ele estava certo, né? Mas o autor traz aqui um ponto de vista diferente, puxando ali o fio da visão elitista hoje em dia, né, que tem a ver até com globalismo e tudo, que diz assim, o povo não sabe participar do debate refinado da política. E ele pega Edmund Burke para meter o malho nesse aspecto. Aí mexeu comigo. Eu confesso que essa parte eu discordo dele também, em vários motivos. Mas ele tem uma visão muito instigante nessa parte também, Consta, que é o seguinte. Não foi exatamente o que ele declara nesse capítulo, tá? Mas é uma leitura que eu faço sobre isso. Os conservadores, logo após eles adquirirem esse senso conservador, esse conhecimento da prudência, do senso crítico e tradicional, assim por diante, o conservador tende a se isolar do populacho e achar que o debate público é muito ralé para sua erudição, sabe? E o que ele fala de Edmund Burke, basicamente, é o seguinte, Edmund Burke ele fez uma crítica que não se rebaixa ao nível popular e não deixa que o povo consuma a sua crítica de maneira mais fácil. Eu delego esse problema, que de fato é um problema à época que ele vivia, o tipo de escrita que ele faz. Eu até acho que ele foi muito popular. Para quem não sabe, o livro, o famoso livro de Reflexões sobre a Revolução na França. Reflexões sobre a Revolução na França é escrito em forma de carta, né? Ele escreve uma suposta carta, que não foi, era uma espécie de manifesto, né? Uma suposta carta a um amigo dizendo as suas impressões sobre a Revolução na França. Então, acho que ele foi até popular. Eu discordo, mas o que nós temos que ver aqui é que Brandon Neal está fazendo uma crítica, basicamente, ao que o conservadorismo se tornou agora. Não é o conservadorismo de Edmund Burke. Ele pega o Edmund Burke como uma espécie de boi de piranha, né? Sim. Mas o que ele está tratando é do conservadorismo agora, e eu concordo com ele. Se você for para pensar, os grandes intelectuais conservadores, eles estão nas suas torres de marfim, tal como vários esquerdistas, né? Eles se acham acima da bolha. Aconteceu um caso essa semana, que eu não vou citar o caso porque tem muitos amigos aí, onde, mais uma vez, os porcos se sentam com os humanos, né? Para discutir ideias, etc. Então, a crítica dele é válida. Eu só acho que ele utilizou o exemplo totalmente errado. Ele pegou um cara aqui que não. E olha, eu gosto de ler contrapontos, né? Críticas a pessoas que eu admiro profundamente. Isso tudo é muito importante, né? É que nem Churchill. Eu admiro muito Churchill, mas a gente sabe que ele era imperfeito e tem vários livros que criticam ele de forma, às vezes, muito veemente. Mas o ponto principal dele no final do capítulo aqui é bem interessante, que é o seguinte: a democracia nos convida a nos levar a sério como cidadãos. Então, ele não discorda de que na democracia existe espaço para muita demagogia, para muita baboseira, mas ele diz o seguinte: é a única coisa que vai fortalecer os músculos da cidadania. O cidadão, qualquer que seja, por mais leigo, até ignorante, possa participar desses debates, das tomadas de decisões. Isso fortalece os músculos morais, como ele diz, nos torna fiéis ao papel de cidadania, né? E ele traz como contraponto a essa visão mais elitista do Edmund Burke o John Milton, que no livro Aeropagítica
ele deixa muito claro a importância da liberdade de expressão sem nenhum tipo de filtro censor, justamente como um instrumento para que o indivíduo possa julgar por conta própria e amadurecer. Assim, no final das contas, é assim, você confia ou não confia que o indivíduo vai ter esse bom senso e essa capacidade de julgar. Se você não confia nisso, você vai defender algum tipo de tutela. Se você confia nisso, você vai defender a ampla liberdade, inclusive para nécios pregarem estultices e demagogos venderem terrenos na Lua. Eu acho que é por aí. Mas eu acho também que o erro do O'Neill aqui se trata em não ter percebido uma... Inclusive, eu estou escrevendo uma coluna sobre isso, que não é exatamente sobre o O'Neill, mas eu cito ele. O tipo de perigo revolucionário que estava sendo sofrido na Revolução Francesa é diferente do perigo revolucionário que nós estamos vivendo agora. Agora, as instituições estão tomadas e as instituições são o movimento revolucionário cultural. Anteriormente, a revolução vinha do povo, assim, do povo entre aspas, né, dos indivíduos tomados pelas suas ideologias. Então, o que no fundo o Burke fazia ali no Reflexões sobre a Revolução na França era defender as instituições históricas e tradicionais em detrimento da loucura popular, né, da rebelião das massas. O que acontece hoje é que as instituições se rebelaram contra o povo. Então, a gente está falando de outro problema. O Brandon está defendendo a liberdade popular de cada indivíduo, a individualidade na sua expressão. E o Edmund Burke, obviamente, naquele momento o problema não era esse. Então, não faria sentido ele defender a população versus a instituição. Era justamente um outro problema que estava sendo feito, né? Estava sendo construído. Bom ponto. Apesar do que tem boas passagens do Burke dizendo justamente assim, será que as instituições estão tão carcomidas, tão apodrecidas a ponto da gente precisar implodir tudo, todo o edifício institucional, para recriar a tábula rasa, a ovo, né? Algo nunca antes testado? A versão que ele tinha era a utopia revolucionária, né? E hoje o problema é diferente. Hoje é um aparelhamento institucional antidemocrático. Em nome da democracia, né? Eles estão matando a democracia e afastando cada vez mais o povo. E quando o povo escolhe diferente do que essas elites gostariam, por exemplo, o Brexit, que ele cita como um bom exemplo, ou o Trump, né? Aí as elites se convencem de que precisam afastar ainda mais esses porcos, né? Sim. Esses incautos. O bom da gente ver esse tipo de capítulo, e os outros também, mostrar como existe hoje em curso no mundo uma espécie de neoelitismo, eu diria assim, né? As grandes corporações, os grandes indivíduos bilionários estão se unindo contra a população simples. E você percebe isso no discurso contra o indivíduo mais pobre, contra a classe média, e assim por diante. Presidentes que falam que pobres não sabem votar, ou a classe média malvadona que usurpa a liberdade do mais pobre, e assim por diante. Então, antes, né, se você for pegar a história da esquerda, as classes definiam o que eram o que causaria a revolução. Hoje as classes são o mal da revolução. Se antes o pobre seria o ariete, hoje o pobre impede o ariete, né, da revolução. Então, eu acredito que o polo problemático da política se inverteu do século XVII e XVIII para cá, né? Então a gente está falando de uma outra coisa. Então é o caso da ambientalização. A gente tem que ler Edmund Burke sem fazer nenhum tipo de anacronismo, entender o que ele estava criticando naquele momento e pegar aquelas críticas e trazer para nós agora aquilo que é importante. Defender instituições históricas, defender a tradição ocidental e etc., tudo isso continua sendo importante. Por exemplo, a tradição de liberdade de expressão é uma tradição ocidental. Se você não defender a tradição ocidental, você não tem como defender a liberdade de expressão. É uma coisa óbvia, né? Então, eu só acho que... Mas ainda assim, ou consta, ainda que ele tenha errado na pessoa que ele atacou, a crítica dele é muito boa, cara. É muito boa. O capítulo é muito interessante. Aliás, esse é o grande elogio que eu faço ao livro, tá? Olha só, é um livro pequeno, é um livro que você vai devorar
relativamente rápido, separado por capítulos que não necessariamente conversam entre si, são temas distintos, apesar de haver esse fio condutor, esse denominador comum, que está falando de resgate do bom senso, como você colocou, né, Pedro? E você vai devorar esse livro muito rápido. É uma leitura muito gostosa, porque cada capítulo pega lá o tema, populismo, o Covid, a ciência, a caça às bruxas, né? Ele vai resgatar historicamente a caça às bruxas em nome da ciência, digamos assim, né? Da verdade estabelecida na época. Então, tem coisas muito interessantes e tudo leitura rápida. Você vai sentar ali e numa mão só, como a gente diz, vai ler o capítulo em 30 minutos, 1 hora, você acabou o capítulo ali e pronto. Muito. Não, e eu acho que hoje a gente está vivendo uma espécie de cansaço político no Brasil, sabe, Consta? E que tem seu lado bom, eu acho, que as pessoas podem voltar um pouco o seu olhar mais para a cultura, mais para coisas mais fora da imediatez do debate político partidário. Então tem seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também, que é o lado da gente se alienar ante as investidas contra direitos básicos dos indivíduos, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ai meu Deus, já vem mais um livro falar sobre liberdade de expressão, esquerda, progressismo, mas espera aí. Se você se cansar durante 6 meses sobre esse assunto, se você abrir mão de debater 6 meses esse assunto, o que já é ruim vai piorar, né? Então, as pessoas precisam continuar, é óbvio, não precisa histeria, mas é bom continuar a ter esse radar crítico na sociedade. E esse livro ajuda nesse princípio também. Esse capítulo que eu mencionei da Caça às Bruxas, que é uma crítica ao ecoterrorismo, ele tem uma frase ótima, que é a nossa pegada no planeta, nossas pegadas, nosso footprint, né, no planeta, são algo civilizacional e maravilhoso, não uma praga, algo a ser apagado, né? Ele vem mostrando justamente essa misantropia presente na visão ambientalista atual. Enfim. Não, cara. Mexe com as vacas sagradas da esquerda. Eu acho que cada capítulo ele coloca um dedo numa ferida, sabe? E quando você termina o livro, você fala o seguinte: aqui esse livro tem 207 páginas. Em 207 páginas, ele conseguiu tocar todos os bodes sagrados da esquerda mundial de forma eficiente. Assim, é um livro muito instigante, muito bem escrito, com bons argumentos. É porque eu costumo falar que provocar é fácil, mas provocar com bons argumentos nem tanto. Então, ele consegue juntar os dois num só. Eu já estou indo pela 3ª leitura, eu não resenhei esse livro na minha coluna na Oeste, porque a Oeste já vai resenhar ele por si só, eu acho que vai ser um editorial da Oeste. Então, esperem, inclusive o lançamento dele agora já está em pré-venda na Amazon, o lançamento dele vai ser no dia 15 agora, essa semana que vem na próxima. Então você pode comprar com desconto nesse momento na Amazon. Então não perde tempo, vai lá e compra que vale a pena. Imperdível, imperdível. Seja um herege em relação às vacas sagradas da religião secular moderna, da ideologia woke progressista. Bom, e o segundo livro que nós vamos trazer aqui é um clássico, né? Quem não leu deve ler e pelo menos ver o filme, né? Estamos falando da distopia do Anthony Burgess, Laranja Mecânica, né? Que essa imagem aqui já diz tudo, né? É o que estão querendo fazer com a gente hoje, né? Estão querendo colocar a gente assim, até que a gente enxergue a verdade do Alexandre de Moraes, da ideologia woke, da seita globalista, né? Então, fica aí, seu herege maldito. Né? Então, primeiro a gente apresenta o herege e os argumentos do herege. Depois, uma distopia mostrando o que eles querem fazer com os hereges. Cara, eu acho assim, as distopias, eles têm o poder de trazer aquela crítica de forma romanceada e muitas vezes escrever, fazer uma crítica tão contundente que a gente não conseguiria fazer isso em forma de um texto, de um ensaio crítico próprio. Né? Eu acho que há tempos e tempos, né? 1984 é distopia por excelência. Tem um que chama Calocaína, se você não leu, vale a pena ler. Também é uma distopia maravilhosa. Mas Laranja Mecânica é uma distopia para esse instante agora. Esse momento brasileiro, se você não leu Laranja Mecânica, leia. Porque ele trata, basicamente, da problemática da violência.
mas vai muito além da violência, né? A discussão ali. A juventude existe um grupo de propósito, né? Uma coisa a perda isso. de sentido, né, na vida, uma coisa meio nihilista. A juventude está perdida, não existe propósito a não ser a própria violência pela violência. Há um capítulo bem chocante, que é a descrição de um estupro mesmo, assim, bem pesado. E, no final, o Estado desenvolve um tratamento revolucionário, que basicamente consiste em colocar você numa cadeira, fazer uma medição cerebral em você, abrir os seus olhos à força, como está aí no vídeo, injetar uma droga em você, e aquela droga faz você sentir repulsa por tudo que é ruim que vai ser mostrado para você numa tela diante de você naquele momento. Por que isso inclusive, quando foi lançada essa obra, muitas pessoas defenderam que o Estado realmente fizesse isso, tá? Então, assim, naquela década, muitas pessoas, cara, isso poderia ser verdade, né? O Estado poderia criar uma coisa dessa, acabaria com o problema da criminalidade no mundo, sei lá o que e tudo mais. Só que qual que é o problema? O problema, e a denúncia do Anthony ali é muito clara. Existem males que são males perpétuos. O que significa isso? São males que são incorrigíveis, que é males de caráter, males morais. E se você tenta corrigir de maneira endêmica, de maneira total esse problema, você acaba tirando a humanidade dos indivíduos, né? Quando o protagonista ele é corrigido nessa distopia, ele não se torna mais, ele não é mais humano. Ele não consegue mais ter a liberdade mínima para fazer nada. Ele não consegue fazer absolutamente mais nada. O Estado transformou ele numa espécie de vegetal ideológico. É uma defesa do livre-arbítrio, o livro. Exato. Que pese as escolhas terríveis que alguns fazem, né? Isso. Então, no final, por que eu falo que as distopias às vezes fazem defesas, fazem críticas melhores do que qualquer ensaio crítico? Porque se você pensa bem, você que escreve muito, você sentado numa cadeira e fala assim, seguinte, eu vou defender a liberdade de um estuprador. Cara, é praticamente impossível, pelo menos eu quase não conseguiria fazer isso. Tem pessoas que já fizeram, mas assim, é uma coisa que pesa na própria moral de qualquer indivíduo são, né, para fazer isso. Agora, e se você criar uma distopia que você mostra quais seriam as consequências de corrigir e tirar a liberdade, o livre-arbítrio de um estuprador? E mostrar que isso, no final, no fundo disso tudo, causaria um mal social maior do que deixar o indivíduo com a sua pior do que a doença, né? Exato. Você mata a humanidade, mata. E isso conversa de alguma forma com outras distopias, Admirável Mundo Novo, do Hunter. Cara, na verdade, eu brinco que o Brasil hoje é uma mistura das principais distopias. O Processo de Kafka, 1984, Big Brother do Orwell, Laranja Mecânica, o Alexandre vai adorar essa ideia de colocar eu lá de castigo, até entender que a urna é sacrossanta e ele salvou a democracia. A turma da Covid também adoraria fazer o mesmo, né? É uma mistura de Minority Report, lá o filme com Tom Cruise, as pessoas são presas pelos crimes que elas vão cometer, que os oráculos prevendo, né? Então tudo que é distopia, é um negócio assustador o Brasil atual. Assim, o que essa distopia de Laranja Mecânica tem para nos ensinar? Existe uma verborragia programada para você ver todos os dias, 24 horas, a mesma verdade que querem impor em você. E quando você se rebela, que é o que acontece com o protagonista, quando você recusa aquela verdade, você tem um mal-estar, que é o que acontece. Quando ele vê aquela cena e se recusa a acreditar naquela cena, ele vomita, ele passa mal, né? Ele tem uma espécie de crise. Então, o que acontece é isso hoje. O novo sistema de propaganda mentirosa, a fake news verdadeira da esquerda está sendo solenemente ignorada por toda a mídia. Enquanto isso, a mídia continua com a sua propaganda progressista todos os dias. Moraes enforcado. E ontem, meu Deus do céu, acho que se eu abrisse a geladeira ia ter um jornal lá mostrando o Moraes que ia ser enforcado. Eu vi isso em todo canto ontem. Então, cara, é só a verdade que compete ao que eles querem. E quando você se rebela contra essa verdade, você é levado a acreditar que você é um fascista, que você é um nazista enrustido, que você é uma pessoa muito má para a sociedade,
que você não presta para viver em comunidade. Então, cara, essa distopia acontece hoje, nesse momento. Então, abrindo o seu olho de maneira ideológica, você não pode discordar do que está sendo dito pelo mainstream. E se discordar, vai vomitar. E aí voltamos ao início, então, seja um herege, com fundamentos, desafie esse status quo hoje em dia, que é antidemocrático, anti-indivíduo, anti-livre-arbítrio, né, e tudo mais. Bom, é isso, né, Pedro? 2 livros interessantes. Recomendo a todos que assinem o Clube Ludovico para receber todo mês de 2024 agora um livro com uma embalagem linda, de capa dura, a forma impecável e o conteúdo ainda melhor, com todo o trabalho de curadoria da turma da LVM aí. Olha lá, o Scruton, né? Conversando com o Roger Scruton. Isso. Assinando até dia 9, você recebe esse aqui. E tem o cupom do Consta, né? Consta 10, tem 10% de desconto usando a promo code Consta 10 no ato da assinatura. Bom, beleza. É isso, Pedrão. Muito bom. Nos vemos domingo que vem, turma. Abraço a todos. Domingo que vem estamos aí. Abraço. Valeu.